Anamola, esperança e verdade do povo, és luz e liberdade, justiça, democracia, riqueza partilhada, nossa bandeira jamais será calada. Erguendo a voz contra a opressão. Manhissa, estamos a caminho para fazer o registro de membros. Vamos encontrar também o poeta jovem que vai nos dizer mais um bocadinho sobre como libertar Moçambique. Até já! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, eu chamo Abdullah Francisco, falo de Moçambique e principalmente no norte do país, que é Cabo Delgado, meus amigos. Estamos de alguma ameaça, é uma leitura óbvia, uma leitura sociológica dos fatos. A Frelimo vai sair de forma trágica a continuar com estes atos que está a executar aqui e a perpetrar. Obrigado, presidente. Acho que não se esqueçam de uma coisa. Este povo moçambicano, neste momento, é totalmente diferente de 1975. Está perfeitamente esclarecido, está perfeitamente desperto, está perfeitamente informado. A cultura cívica e política hoje do povo moçambicano está muito evoluída. Então, se continuarem com estes atos, perseguirem a oposição casa a casa, estes estão a reverter e começarem a ser caçados um a um. Imagina quantos milhares de pessoas vivem na Manhissa, comparado com um punhado da Partido Frelimo que o faz. Não vai ficar alma nenhuma para contar a história. Se acham que, como incineraram a nossa própria sede em Chinavan, as sedes da Frelimo também serem incineradas, eu vos garanto que em 3 dias a Frelimo não tem nenhuma sede de nível provincial até de nível da localidade. Portanto, é bom que eles não pensem que são intocáveis para sempre. Da mesma maneira que o colono português, depois de 500 anos, a história mudou de uma forma dramática, a história do novo colono também pode mudar. E é bom que tenham consciência do que é a história. A história é feita por ciclos. Não há vencedores para sempre, não há perdedores para sempre. Não há carrascos, não há ditadores para sempre. Os ditadores todos caem. Os ciclos todos dos impérios caem. E neste momento eu vos garanto uma coisa, eu vos digo, que o Império Frelimo está sinistrado. É como se fosse uma casa cuja fundação está totalmente podre, mas a casa continua com as suas paredes de cobertura. Numa pequena ventania ela desaba. Esse é o reflexo do que é o Partido Frelimo hoje. É uma árvore que está atacada por fungos, que ela tem a sua copa, tem o tronco visto por fora, mas o interior da árvore está carcomido, está podre. A qualquer momento desaba, porque não tem base social de apoio. Não tem um povo, que é o maior fundamento de uma organização política, é o apoio popular. E nisso eles estão vazios, não tem nada. E a única coisa que tem neste momento é a manipulação de uma polícia inocente, coitada, que é maltratada, que é mal paga, que é mal gerida, que é mal acarinhada. E depois usa-se essa mesma polícia para atos criminosos de um partido que perdeu a credibilidade, que perdeu o apoio popular, que perdeu a legitimidade. Então este é que é o grande fundamento disto que está a acontecer. Mas isso também, eu digo uma coisa, e vou dizer ao povo moçambicano, tenhamos paciência. Vamos sofrer sim, vamos ser baleados, vamos ser presos, vamos passar por essas sevícias, mas uma coisa é verdade, este é um caminho que demonstra claramente que estamos a caminhar a passos largos para a nossa libertação. Não há nenhum ato de libertação que não passe por dor, não há nenhum ato de libertação que não haja baixas. Então estas baixas estão a acontecer, é sinal de que estamos no caminho certo, é sinal de que de fato a derrocada completa e total da Frelimo já chegou. Não tem hipótese. Helder Martins disse uma coisa, havendo eleições hoje, transparentes, justas e livres, a Frelimo perde claramente as eleições, eles sabem disso. Então o que lhes resta? É neste momento procurar negociar a sua saída do poder, é o que deveriam estar a fazer.
e não tentar se manter, porque ao tentar se manter à força, o que pode acontecer com eles é tragédia. E eu não gostaria que a Frelimo saísse do poder de forma trágica. Gostaria que ela saísse de uma forma negociada, digamos, de uma forma gradativa, de uma forma, digamos assim, paulatina, mas não sair de forma trágica. O que vai acontecer é o descrédito desse partido. Não tem nada a ver com a Ana Mola. O descrédito desse partido é porque ele deixou de ser um partido e converteu-se em uma organização criminosa. Ponto número 1. O descrédito desse partido é que ele deixou de governar o país, passou a desgoverná-lo. O descrédito deste país é que este regime tornou-se especializado no crime organizado. O descrédito deste país é que este próprio regime, neste momento, não está conseguindo ter resposta às exigências do FMI. E como sabe que não vai conseguir tê-los de qualquer forma, está à procura de instalar um clima de tensão, de criar distúrbios ao ponto do país voltar a estar em ebulição. Porque o país, uma vez em ebulição, eles se podem, digamos assim, refugiar na capa do que o país está instável para, dessa maneira, justificar a sua incompetência de gerir o país como deve ser. O descrédito deste governo é porque está a usar as forças de defesa e segurança como se fosse uma milícia dos seus cartéis criminosos. O descrédito do partido Frelimo está provado na primeira página do jornal Savana, quando um dirigente histórico do país, como Helder Martins, diz claramente que o descrédito é total. Então, este é que é o grande problema. E a resposta a isso não passa por perseguir a oposição. A resposta a isso não passa por andar a caça às bruxas. A resposta a isso não passa de andar a usar métodos antidemocráticos, desumanos, crimes contra a humanidade, como estão a fazer. O que deve ser feito é exatamente corrigir o erro histórico e o crime histórico que eles cometeram por meio século, que nós sabemos que eles estão incapazes. Não têm capacidade nenhuma de se corrigir. É um pepino que está totalmente torto. Se nós tentarmos endireitá-lo, só pode quebrar. Essa é a grande questão. Dos nossos parceiros, ou nós estamos a falhar exatamente na elaboração das políticas públicas para os nossos próprios países. Exemplo, nós temos aqui o Botsuana. Em 1966, Botsuana era um dos países mais pobres do mundo. Hoje, o Botsuana está entre os países de rendimento médio-alto da África, comparável com alguns países da Europa mediterrânea, por exemplo. Etiópia, um país conhecido durante décadas como o país da fome e da miséria. O investimento feito na indústria, no turismo, investimento público feito hoje, Etiópia é um exemplo em alguns setores econômicos até para o mundo. Posso dar vários exemplos. Gana, por exemplo, Maurícias, que tem um índice de desenvolvimento humano superior que vários países da Europa. São todos países do hemisfério sul. Então, qual é o problema que existe com Moçambique? Moçambique, desde a independência, o estudo do Banco Mundial e do EISA diz que foram corroídos 50 bilhões de dólares para a corrupção de 1975 até 2022. 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares dava para fazer, sem precisar de nenhum endividamento público, dava para fazer 7 a 8 linhas férreas e com comboios de alta velocidade elétricos a ligar o sul de Moçambique ao norte de Moçambique. Mas 50 bilhões de dólares foram para a corrupção. Como é que é possível hoje estarmos a falar da tal chamada economia verde, que eu ouvi o ministro do desenvolvimento aqui a falar da economia verde? Como é que nós vamos falar da economia verde quando Moçambique, nos últimos 50 anos, foram 8 milhões de hectares de floresta preciosa, que foi tudo feito para a exploração e desertificação, desflorestamento de Moçambique. A área que nós desflorestamos de Moçambique de madeira preciosa é equivalente a 2 territórios como a Dinamarca. O que nós estamos a fazer com nós mesmos? Hoje estamos a falar do diálogo político inclusivo. Estive aqui a ver ontem esta lei, 1/2025, de 11 de abril. Eu estive aqui a ver esta lei, no artigo 2, que esta lei indica que a reforma, a reestruturação, a composição
deste tal diálogo está centralizado no Presidente da República. Nós fizemos uma carta para o Presidente da República, depois de formar o nosso partido, a solicitar e a propor, primeiro, a revisão desta lei na Assembleia da República e a integração do nosso partido no COTE. Passam 6 meses, não tivemos nem sequer indicação de acuso da recepção da nossa carta. Onde é que nós queremos ir com isto? E depois ouvimos um discurso bonitíssimo aqui do governo, que o governo está empenhado na inclusão, crescimento inclusivo, quer dizer, todo o romantismo, né, típico mesmo do mês de fevereiro, que na prática não vemos o respaldo nenhum disto. Eu hoje estou aqui a falar, tenho encontro com alguns parceiros, vou apresentar um relatório. Infelizmente, sou obrigado a apresentar um relatório aos nossos parceiros e não às nossas entidades públicas. Nós temos 3 denúncias submetidas ao Ministério Público, com conhecimento do Ministro do Interior, que no nosso projeto político foram assassinados 45 membros desde 2025. Passa um ano, o Ministério Público nem nos notificou para dizer sequer que estamos a trabalhar, que este é o denominador comum, é aquela cantarolada que a gente já conhece. Nem sequer isso fizeram. Só este ano, janeiro e início de fevereiro, foram assassinados 4 membros coordenadores da Onamola ao longo do país. Eu tenho esses dados, que não sei se vale a pena apresentar isso ao Ministério Público. Então, o que é que nós queremos fazer no nosso país? Qual é que é esse diálogo inclusivo, romântico, todo lírico que foi aqui falar? Então, o que é que nós estamos a fazer com o nosso próprio país? Estamos olha a educação, o exemplo que foi dado da Finlândia, incrível, incrível. A Finlândia, depois da independência, era um país mais ou menos com os indicadores de desenvolvimento humano como Moçambique. Tiveram foco e definiram o que eles querem. Ponto número 0, educação. Professores de alta qualificação. Todos os professores na Finlândia têm que ter mestrado. Ponto número 1. Definiram e investiram nisso. E tornaram a profissão de professor uma profissão nobre, como dos médicos e do direito. Isto é uma visão clara de onde você quer chegar. Pega o plano quinquenal do governo 2020-2024. Pega o atual plano do governo 2025-2029. O que se diz sobre a educação? Desenvolver a educação e reduzir a desigualdade. O que vais fazer? Aumentar salas de aulas. Quer dizer, educação faz-se aumentando salas de aulas. Ou educação faz-se com escolas de qualificação, com currículos, e não o que estão a fazer com os professores hoje, estão a tornar a vida dos professores uma miséria. A educação está totalmente escangalhada. Olha para o que estão a fazer na saúde. Então, é isto também que importa, né? É importante olharmos para os nossos parceiros, mas o que estamos a fazer com o nosso próprio país? Esta reflexão tem que ser feita. E essa reflexão tem que ser feita entre nós também. Temos que fazer seminários idênticos, chamar os partidos políticos, sociedade civil e discutirmos estes assuntos de forma aberta, não preconceituosa e com evitar estes triunfalismos românticos e líricos como nós ouvimos aqui do governo. A única coisa positiva que vou dizer aqui, o meu amigo vai lá, é a primeira vez que eu estou num fórum desta natureza. Aliás, é a segunda vez que ouço o discurso dele no fórum. A última vez estivemos no encontro idêntico. É o único ministro que faz um discurso de 15 minutos e nunca disse, nunca falou e nunca fez foco sobre manifestações ilegais, criminosas e violentas. Esse é o grande mérito que ele teve. Tá, muito obrigado. Obrigado.